E se a doença não fosse apenas um problema do corpo, mas sim uma autêntica batalha pela alma? É daqui que parte a ideia principal de Perseguindo Sonhos, de Fábio Batista, uma obra que nos leva a explorar a ligação profunda que existe entre o nosso corpo, a nossa mente e, quem sabe, o universo. Acredite na cura. Acredite nos seus sonhos. Parece simples, não é? Mas esta frase é, na verdade, o fio que cose toda a história e sugere que a cura pode estar muito para além da medicina que conhecemos. A proposta aqui é radical. E se a doença não for só uma falha biológica, mas sim uma luta espiritual que acontece dentro de nós? É precisamente neste cruzamento, onde a ciência e a espiritualidade se encontram, que a nossa análise começa. Para nos guiar por estas ideias, vamos acompanhar a história de duas vidas. Duas vidas que foram completamente viradas do avesso por um inimigo que não se vê. De um lado temos a Clara, uma mãe que começa a ser atormentada por uma dor de cabeça misteriosa e pesadelos muito vívidos. Do outro, conhecemos a Jasmine, uma adolescente que vê o seu mundo desmoronar com uma notícia terrível. Duas vidas que, sem saberem, estão prestes a travar a mesma batalha interior. No caso da Clara, tudo começa como um pesadelo. A linha que separa o que é real do que é sonho fica completamente desfocada e, de repente, ela está a navegar num labirinto surreal dentro do seu próprio corpo. Já para Jasmine, a coisa é bem diferente. Aqui não há metáforas, não há sonhos, é a realidade nua e crua. Um diagnóstico terminal ouvido por acaso. Uma sentença que a obriga a encarar a sua própria mortalidade de uma forma brutal. Mas para percebermos o que lhe está a acontecer, temos primeiro que entender as regras deste universo. O livro chama a isto a linguagem da natureza, uma filosofia sobre como o conflito e a harmonia regem absolutamente tudo. A chave de tudo, a peça central deste puzzle, é um conceito chamado assimilar. E a ideia é o oposto do que seria de esperar. Em vez de lutar contra a doença, a cura passa por encontrar uma espécie de sintonia com ela, uma semelhança energética que consegue transformar o conflito em paz. Isto vira a nossa lógica completamente ao contrário, não é? O conflito, a doença, deixa de ser o fim da linha e passa a ser o ponto de partida. É um passo que nos obriga a procurar um novo equilíbrio. É só através desta revelação que o conflito traz que se pode encontrar a tal semelhança que leva à cura. Ok, mas e o corpo humano? Como é que esta filosofia toda se aplica a nós? É aqui que a história nos apresenta uma espécie de biologia espiritual, uma visão quase alquímica que redefine o que é saúde e doença. A metáfora é muito forte. Pensem nisto. A nossa força vital é como a chama de uma vela, e essa chama alimenta-se de um óleo vital. A doença, portanto, é aquilo que contamina esse óleo, que o suja, fazendo com que a nossa luz interior vá ficando mais fraca até se apagar. Esta biologia espiritual é composta por três essências: o sal, que representa o corpo, o enxofre, a alma, e o mercúrio, o espírito, que é precisamente esse óleo vital. Quando está tudo em equilíbrio, há saúde. A doença surge quando o mercúrio, o nosso óleo, é envenenado. E aqui está o processo de corrupção, passo a passo. Uma essência contrária entra no sistema. O nosso espírito, o mercúrio, entra em modo de combate total para a expulsar. E esta guerra interna que acaba por envenenar e escurecer o óleo vital, até que a luz da vida mal consegue arder. Toda esta filosofia vai culminar num confronto. Um confronto muito direto e muito pessoal. Vamos agora entrar num diálogo que a Jasmine tem, em sonho, com a própria doença personificada. Em vez de fugir, a Jasmine encara o problema de frente. Ela exige saber a sua natureza, olhar o inimigo nos olhos e perguntar: quem és tu? A resposta é de arrepiar. A entidade revela que não é um invasor que veio de fora. Pelo contrário, eu sou o reflexo dos teus medos. Ou seja, é uma parte da própria Jasmine que se virou contra si mesma. Mas a Jasmine recusa-se a render. Em vez de se ver como uma vítima, ela declara-se uma guerreira, reafirmando a sua identidade e a sua força interior. A entidade revela então a sua natureza parasítica, que é absolutamente cruel. Alimenta-se do sofrimento que provoca. É um ciclo vicioso, terrível, onde o desespero da Jasmine só lhe dá mais e mais poder. Então como é que se quebra este ciclo? Como se purifica o óleo vital? A narrativa oferece um caminho, uma proposta para alcançar a cura espiritual. A resposta é energia ténue. É descrita como uma força universal, subtil, a própria fonte do amor. E é esta energia que tem o poder de purificar o óleo vital e de restaurar a harmonia que se perdeu. Mas atenção, esta cura não acontece por magia. Exige um ato consciente da vontade. Primeiro, desviar a imaginação do medo e da raiva. Depois, focar essa mesma imaginação, de propósito, na fonte do amor, nesta energia ténue. E, finalmente,
conseguir transcender a escuridão e ligar-se a esse poder superior de cura. E esta é a mensagem central do livro sobre a autocura. Não é algo que simplesmente nos acontece. É uma escolha deliberada. É um ato espiritual ativo em que decidimos alinhar-nos com o amor em vez do medo, usando a nossa própria imaginação como a ferramenta mais poderosa que temos. Isto deixa-nos com uma pergunta fundamental, não é? Se a cura é um ato da nossa vontade e da nossa imaginação, então o que é a doença? Uma falha da vontade? Uma desconexão espiritual? Ou talvez uma oportunidade para nos transformarmos? A resposta, como o livro parece sugerir, pode estar na jornada de cada um.